capítulo 2, versículo 11 ao 18, que diz bem assim: E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte, e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pusesse passar a cavalgadura, que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, e nem que eu fazia, porque ainda até então, nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Então lhe disse: Bem, vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: Levantamo-nos, edifiquemos. Esforçaram as suas mãos para o bem. Podeis assentar? Aleluia. Quando nós vimos e ouvimos, e quando nós falamos de liderança, o livro de Neemias é o livro-chave. Quer ser um bom líder? Quer ser um exemplo? Quer ser um bom? Estude o livro de Neemias, leia, releia, releia, leia, estude, medite, aplique, estude, releia, leia de novo. O livro de Neemias é um livro que ensina a nós ser um bom líder. Pastor, liderança em tempos de crise. O que nós aprendemos quando falamos de liderança em tempos de crise? Para nós falarmos de liderança e para nós falarmos de Neemias, nós precisamos saber quem era. Neemias, o nome dele significa confortador, dado por Deus, ou conforto dado por Deus. Servo de Deus, servindo o rei lá na Pérsia. Possivelmente Neemias tenha nascido na Pérsia, nascido no cativeiro, e tenha crescido num ambiente cercado de influências pagãs. Não nasceu em Jerusalém. Neemias nasceu lá na Pérsia, lá aonde o povo estava exilado. Mesmo cercado por um ambiente hostil, cresceu como um homem comprometido com Deus. Com certeza teve bons pais para ensinar, assim como nossos filhos nasceram e nascem num ambiente pagão, numa terra corrompida, numa terra cheia de pecado, porém não se corrompem, porque eles são ensinados
a temer a Deus. E Neemias não conhecia Jerusalém. Neemias não conhecia a cidade de Jerusalém. Mas ele tinha temor do Deus de Israel. Ele aprendeu a temer ao Deus de Israel. Quem foi Neemias, pastor? Neemias foi o copeiro do rei. Para ser copeiro de um rei, precisava ser um camarada de caráter, um camarada de responsabilidade, um camarada de exemplo. Não traíra, porque traíra não chega a lugar nenhum. Neemias foi copeiro. O que é copeiro, pastor? Copeiro é só espremer uva no copo do rei? Não. O copeiro do rei, ele era responsável pela vida do rei. Olha só. Não é para qualquer um que eu coloco a responsabilidade na minha vida. Entendeu? Imagina o presidente Obama confiar numa pessoa, na qual essa pessoa é responsável de testar todos os alimentos, de testar todos os vinhos, de checar toda a casa, todo o ambiente, todo o quarto, todo o palácio, para ver se não há nenhum vestígio de motim que vá atentar contra a vida do rei. Esse era o trabalho de Neemias. Neemias era um judeu. Entendeu? Neemias era um judeu, responsável pela alimentação, conselheiro do rei, com certeza. Se era um camarada que o rei confiava, com certeza a palavra dele era que valia do lado do rei. Se ele era um conselheiro do rei, ele era uma pessoa de influência. E quando nós vimos em Neemias capítulo 1, versículo 1, nós vimos que o irmão de Neemias veio lá de Jerusalém e conversou com Neemias. E Neemias, ele foi influente em resolver esse problema. Conversou com uma pessoa de influência. Neemias sabia estar diante do rei e também diante do povo. Nós estamos falando de líder. Nós estamos falando de pessoas que lideram. Nós estamos falando de nós mesmos. Todos nós somos um bom líder. Somos obreiros, somos pais, somos mães, somos encarregados, somos qualquer liderança. Alguma coisa você lidera. Agora o interessante é que quando se coloca alguma coisa na mão de uma pessoa, é que se conhece que tipo de pessoa que ela é. Estamos falando de liderança. No chão de fábrica é assim, a pessoa era colega, pegou um capacete diferente, já virou inimigo. Que tipo de liderança você é? Na igreja a mesma coisa. Só foi subir, já virou. Que tipo de liderança é essa? Vamos aprender com o livro de Neemias. Neemias era o copeiro do rei. Neemias sabia andar dentro do palácio diante do rei. Mas Neemias nunca esqueceu de andar lá no meio do povão também. Neemias ouvia o rei, mas Neemias ouvia o povo também. Tanto é que quando veio seus irmãos lá da miséria de Jerusalém conversar com ele, ele ficou comovido pela miséria dos seus irmãos. Tem pessoas? Não. Neemias se compadeceu. Olha só, meus irmãos, ele vivia no luxo, mas também vivia de forma piedosa. Você ser abençoado, vivendo luxo, muitas das vezes você acaba esquecendo de onde você veio. E você tem tanto medo de ficar pobre que é capaz de se matar para não ficar pobre. Tem gente que está assim, dá uma crise, faz horrores, faz loucuras. Pastor, isso aí é atitude de povo lá de fora. Não, irmão, atitude de cristão também. Abraão foi um camarada que quando deu crise para não perder gado, ele chegou a descer com a família toda para o Egito. E como nós estamos aprendendo na aula de teologia, o Egito não tem um bom sinônimo para o cristão.
Entendeu? Liderança em tempo de crise. Jerusalém estava a 1.500 quilômetros longe da onde Neemias estava. Neemias é um homem, pelo que nós entendemos, um homem que faz perguntas. É um homem que gosta de fazer perguntas. E eu acho interessante, antes de nós entrarmos nesse estudo liderança em tempo de crise, nós temos que aprender um pouquinho sobre o Neemias. A pessoa que gosta de fazer pergunta é porque ela gosta de receber uma resposta. Mas quando você toma conhecimento de um problema, se torna responsável diante de Deus pela solução desse problema. Esse é a atitude de um bom líder. Por exemplo, como é que está a irmã Eliane? Ah, pastor, estou bem. Ah, tá bom. Só para saber. Entendeu? Se você faz uma pergunta, é porque você quer ouvir a resposta. Se você quer ouvir a resposta, você já está envolvido. Se você não quer se envolver, não pergunte. Não pergunte, porque se você saber a resposta, você já está envolvido. Se você ouvir, eu estou passando por necessidade, tu já está envolvido. Agora você sabe. E se você não fazer nada, você é cúmplice. Entendeu? Neemias era um camarada, era um líder que sabia fazer pergunta. Quando ele fazia pergunta, ele sabia que mediante a resposta que ele ouvia, ele estava preparado para tomar uma decisão. Se você não está interessado em ajudar, não faça perguntas. Não questione. Entendeu? Por que disso? Por que daquilo? Ah, mas por quê? Ah, mas por quê? Se você não está interessado a se envolver, não pergunta. Porque quem faz pergunta demais e executa pouco é aquele que atrapalha e não faz nada. Não é um bom líder. Perguntar a alguém como vai, sem ter tempo, disposição e esforço para ajudar, é uma consumada hipocrisia. Então, se você perguntou, você vai ter que ouvir. E às vezes você ouve o que você não quer. E quando Anani veio lá de Jerusalém, capítulo 1, versículo 1, Neemias foi lá e perguntou: como é que está os meus irmãos? E Neemias escutou algo que ele não queria escutar. Amados, algumas características de liderança de Neemias. Ele tornou-se um exemplo para a liderança da igreja atual, da família atual. Neemias destacava-se por um elevado senso de organização. Ele era organizado. Embora escravo, copeiro, ele sempre foi organizado. E ao chegar em Jerusalém, ele procurou agir com muita prudência e cuidado. Pastor, em tempo de crise, muitas pessoas não são prudentes. Em tempo de crise, muitas pessoas não têm cuidado. Eles entram em desespero. E nós precisamos aprender a ser bons líderes em tempos de crise. Porque quando está tudo bom, é fácil ser líder. Entendeu? Quando o trabalho está bom, é fácil. Quando o negócio está andando, é fácil. Quando não tem nenhum empreendimento, é fácil. Agora, quando se levanta, quando dá luta, quando dá problema, quando dá crise, quando dá desemprego, quando... Aí o negócio pega e não alivia. E quando nós vimos, meus irmãos, um líder chamado Neemias, a Bíblia fala que ele era um líder corajoso. Deus, ele precisa de homens e mulheres jovens e até crianças corajosas. E para ser um bom líder precisa ter coragem. Neemias, quando ele soube, ele entristeceu-se profundamente ao tomar conhecimento do lamentável estado em que se achava
Jerusalém, a terra da paz. Neemias não conhecia como era, mas ele ouviu. Quem sabe o pai e a mãe dizia: Jerusalém, nossa Jerusalém. Quando nós vimos a Bíblia falando, Artaxerxes logo percebeu que havia algo errado com o seu copeiro, pois não se podia demonstrar contrariedade diante do rei. E agora, aquele dia, o copeiro passa, ajeita a cama do rei, prepara a mesa do rei, traz um copo de vinho do rei. Mas naquele dia o copeiro não estava alegre. Se tinha algo com o copeiro, era algo que o rei tinha que se preocupar. Poderia estar toda a guarda beiçuda, poderia estar todos os ministros beiçudos, mas o copeiro não podia estar triste. Se o copeiro estava triste, alguma coisa estava acontecendo contra a vida do rei. Embora estivesse arriscando perigo, somente Neemias, com muita coragem e ousadia, contou ao rei o motivo do seu abatimento. Pediu-lhe permissão para ajudar o seu povo que se encontrava na terra de Israel. Solicitou-lhe também cartas que lhe desse salvo-conduto em sua viagem e lhe propiciasse o patrocínio da restauração de Jerusalém. Olha só como o Neemias teve coragem. Entendeu? O que está acontecendo, Neemias? Meu rei, eu preciso de cartas, eu preciso de um tempo, eu preciso de patrocínio, eu preciso que o senhor me libera. Pedir para o chefe para liberar, às vezes é tortura, viu? Imagina Neemias, judeu, escravo num país persa. Mas se Deus tem algo no teu coração para fazer, Deus, ele quebra o coração do rei persa a teu favor. Deus, ele faz o que você precisa ser, é corajoso e saber entrar diante do rei. Neemias, ele era corajoso, mas a Bíblia diz que ele era prudente também. Entendeu? Neemias não chegou lá: eu quero e pronto, meu povo. Não. Neemias, se você for olhar, Neemias orou um bom tempo antes de chegar diante do rei. O segredo é oração. Quando nós chegamos aqui, as características do líder, um líder corajoso, nós vemos aqui, alguém questiona o tempo da reação de Neemias para apresentar-se diante do rei. Alguém questiona, e nós vimos na Bíblia que Neemias orou por um bom tempo antes de se apresentar diante do rei. Nada se faz sem oração, meus irmãos. 4 meses após a notícia, foi que o Neemias foi diante do rei com a sua fisionomia mudada. Imagina 4 meses, o Neemias chorando por dentro e sendo obrigado a sorrir por fora, sem o rei perceber. 4 meses. Ter tempo para assimilar a sua responsabilidade e a visão que teve. Irmão, se você precisa tomar uma decisão, se você precisa fazer algo por alguém, pela tua família, pelos teus liderados, não é assim, pá. Primeiro você precisa orar, esperar um tempo certo. Eclesiastes 3:3. Neemias esperou 4 meses até se apresentar diante do rei para fazer o pedido. Muitas das vezes não é na hora que a gente quer. Quando nós vimos Neemias esperando esse tempo, nós vemos a necessidade de fundamentar a sua decisão em oração. Quando você ora, Deus responde. Quando nós vemos Neemias esperar, nós vimos sentir-se preparado e seguro a respeito do seu plano. Você estava seguro do que você estava decidindo. Você teve 4 meses ali, não, realmente, não, isso aí foi uma emoção, não foi só uma emoção. Quantos, e vocês conhecem,
decidiram ir embora. E um mês depois se arrependeram e estão pedindo misericórdia de Deus. Eu quero ir embora, eu quero voltar para Austrália. Pois é, não oraram, decidiram pela emoção. Neemias esperou 4 meses para fazer uma decisão, só para se apresentar diante do rei para pedir algo. Momento certo para falar com o rei não é a hora que você quer, é a hora que Deus prepara. É que nem o diácono irmão Gelson falou: agora eu estou preparado para chegar diante do meu inimigo. Mas antigamente não estava preparado. Antigamente não estava, precisou um tempo de espera, precisou Deus trabalhar na vida dele, precisou Deus transformar um coração de ira e vingativo num coração de amor e perdoador. Precisou do tempo. Neemias precisou desse tempo também. Neemias, a estação do ano que lhe permitia mover-se mais rapidamente. Ele esperou o tempo certo, porque não era qualquer tempo que ele ia poder viajar, não. Ele ia ter que atravessar o deserto, e não é em qualquer período que se atravessa o deserto. Tinha que ter a data certa para atravessar o deserto, senão ele ia entrar no deserto e ia morrer no deserto. Nunca andou no deserto. Quando nós vemos Neemias, nós vemos outra característica, meus irmãos. Nós vemos um líder prudente. Quando eu olho para a vida de Neemias, ao chegar a Jerusalém, Neemias agiu com muita discrição e prudência, em tempo de crise. Como não queria chamar a atenção dos inimigos, observou durante vários dias, sempre à noite. Neemias chega em Jerusalém, e agora, para não chamar a atenção dos inimigos. Quem os inimigos, pastor? Os inimigos que Zorobabel não deixou construir o templo. Zorobabel veio na frente, reconstruiu o templo. E sabe que quando você está fazendo uma coisa boa, sempre vem o inimigo querendo se envolver, querendo se misturar. Para quê? Para ajudar a construir, mas para construir uma coisa mal feita. Zorobabel chegou em Jerusalém para reconstruir o templo, e veio os samaritanos querendo: deixa nós participar junto, deixa nós participar junto. Samaritano é mistura de judeu com assírio, deixa nós se envolver junto. E Zorobabel: não, Senhor. Quantos vêm lá de fora, não para se converter, mas só para se misturar? Para quê, pastor? Para contaminar a igreja do Senhor. Não e não. Tem muitas igrejas por aí, tem muitos ministérios por aí, que é show, que é um monte de coisa, já está uma mistura, não se sabe se é coisa do mundo ou se é coisa de Deus, porque deixaram se misturar. Mas a casa do Senhor não tem mistura, tem santidade e santificação. E isso se chama separação das coisas lá de fora com as coisas daqui de dentro, que é a casa do Senhor. E essa encrenca começou quando eles queriam levantar o templo, e eles queriam, os inimigos, os samaritanos queriam se misturar, e eles: não, Senhor, vocês não vão se misturar, mas nós queremos ajudar, vocês não podem ajudar. Então, se vocês não deixam nós ajudar, nós vamos começar a atrapalhar. E é o que acontece. Quem não ajuda, atrapalha. E eu acho tão interessante, meus irmãos, que dá para ver espíritos de Sanbalat, Tobias hoje na igreja. Pessoas que não querem ajudar e só atrapalham muitas das vezes. Hoje nós temos no meio da igreja esses espíritos, muitas das vezes, que em vez de ajudar, atrapalha. Em vez de unir, desune. Em vez de juntar, separa. Isso é espírito de pessoas que vêm para cá, não se converte, se convence, para quê? Para ser a mistura. Mas a igreja, ela não pode ter mistura.
No céu não vai entrar mistura. No céu vai entrar um povo lavado, remido, salvo, transformado. E faz a diferença. Numa terra corrompida, quem brilha é luz. Quando nós olhamos Neemias, sendo um líder prudente, ele chegou, ele observou, sem chamar a atenção de ninguém. Imagina os inimigos ali, fervendo contra os judeus, e agora chega alguém lá. Nós íamos fazer o quê? Nós íamos restaurar o muro. Pode ter certeza. Você se lembra de uma irmã chamada que todo dia quando ela ia para a igreja, tinha uma outra irmã chamada, irmãos, aquela irmã que não podia ter filho, ela se chamava Ana. E aquela outra irmã que tinha 10 filhos se chamava Penina. É a Graça e a Coral. Esse é o significado do nome delas. A Ana significava graça. A Graça se levantava para ir para a igreja, e a Penina também ia para a igreja. Só que o problema é que a Penina ia provocando a Graça, e ia tentando tirar a Graça do sério, e a Graça aguentando firme. Meu Deus, eu sei que eu não sei fazer, eu sei que eu não posso dar, eu sei que eu não posso dar filho, eu sei, mas eu estou tentando. E a Penina, a Coral, você não pode, você não faz isso. Quantas vezes a Ana chegou na igreja chorando? Quantas vezes a Ana tentou fazer alguma coisa para o Senhor, mas a Penina atrapalhava no caminho. A Penina com aquela voz peçonhenta, a Penina com as atitudes de cobra, muitas das vezes entristecia a Ana, ao ponto da Ana fazer o que Neemias fez. Eu vou para a igreja, mas eu vou só eu e Deus. Ele sabe o meu propósito. Para os inimigos não saber qual é o meu propósito, é bom você ter contato direto. Chegou um dia que a Ana chegou, estou grávida, e eu estou orando para que seja gêmeos, 3 gêmeos, 4 gêmeos, mas claro, Deus só deu um. Daquele dia para cá, nunca mais a Penina falou alguma coisa, nunca mais. Mas nós temos que cuidar, meus irmãos. Quando a gente quer alguma coisa e o inimigo está sabendo o que você quer, ele vai trabalhar para não acontecer. Ele vai fazer de tudo. E por isso que Neemias chegou em Jerusalém. Ele conhecia quem eram os inimigos dos judeus. Chegou em Jerusalém como um viajante. Ele ia observar a cidade, meus irmãos. Ele ia observar os muros da cidade, de noite, no escuro. Aí eu pergunto para você, hoje nós temos luzes na cidade. Hoje nós temos lanterna, hoje nós temos tudo. Agora imagina, Neemias, observar os muros da cidade, observar as fendas, observar as portas queimadas ao fogo, de noite. Você já viu? Você consegue enxergar alguma coisa de noite? Você consegue enxergar a porta quebrada de noite? Não, de noite está tudo escuro. Tu não sabe onde está a brecha. Mas Neemias saía de noite. Por que tanto trabalho, pastor? Para não atrair os inimigos. Não toca a trombeta quando você está fazendo alguma coisa. Não se vangloria quando você está fazendo alguma coisa para Deus, que tem um inimigo de olho em você. Entendeu? Cuidado, seja vigilante, seja que nem Neemias, seja um líder prudente. Ninguém contou a respeito dos seus planos, ele não contou para ninguém, nem os moços que estavam com ele não sabiam. Olha só, ele só veio a revelar o que Deus lhe havia posto no coração no momento oportuno. Neemias 2:18 prova isso. No momento oportuno ele revelou. O verdadeiro líder, meus irmãos, ele age e fala na hora certa. Eu já vi muitas pessoas falar na hora errada e depois ter que engolir a língua. E é mais doído engolir a língua do que se tivesse ficado quieto.
Mas não, eu quero machucar o fulano, eu tenho que descarregar alguma coisa em cima do ciclano. Não, porque isso, e lá no amanhã acontece a mesma coisa que essa pessoa. E aí, às vezes aquela pessoa que você jogou tanta pedra não fala nada de você, e você detona em cima dela. Isso não é atitude de boa líder, não é atitude de um bom líder, isso não é atitude de um líder prudente. Livro de Neemias nos ensina a prudência de Neemias. Ele sabia quanto tempo a reconstrução levaria, entendeu? Antes de chegar no rei, ele foi prudente. O rei vai pedir quanto tempo você precisa. E aí, eu tenho que fazer os cálculos, eu tenho que ser administrativo, eu vou ter que reconstruir o templo. Peraí, eu tenho que conhecer como é que é lá, quantas portas tem, e aí pá, então quantos dias eu preciso? Neemias, quando chegou, ele pediu ao rei um tempo definido. Eu preciso de tantos dias, eu preciso de tantos dias. Ele foi certo, ele foi lá já com uma convicção do que ele precisava, entendeu? Deus me ajuda, o que tu precisa? Donou, aí donou, pode ser, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Isso aí tu não precisa, isso aí não é preciso, isso aí não é necessidade, entendeu? Isso não é necessidade. Ele sabia como chegar lá, ele também estudou, e olha que ele nunca foi a Jerusalém. Neemias nasceu no cativeiro, mas ele estudou, ele precisou se preparar para chegar lá. Ele, Neemias, providenciou cartas e permissão para viajar. Olha, então, peraí, eu preciso de cartas para passar onde? Eu preciso de cartas para passar aqui nessa cidade. Depois dessa cidade vai ter mais uma cidade, depois vai ter mais uma cidade, e eu preciso passar, porque eu vou estar com uma comitiva, e eu vou precisar passar por essas cidades. É que nem eu chegar na alfândega, eu preciso ter o meu passaporte, e eu preciso ter o visto, senão eles não me deixam passar. Mas se o rei me der essas cartas, eu tenho passagem livre. Eu vou chegar lá, eu só vou dizer assim, sou agente do rei, sou agente do rei, sou autoridade, sou copeiro. Ei, não sou escravo não, sou copeiro, sou copeiro, sou copeiro, sou copeiro, estou em missão, estou em missão. Se você tem cartas do rei, você vai em qualquer lugar, porque você é uma autoridade designada pelo próprio rei. Por que você não consegue fazer muita coisa? Porque você não consegue ter coragem de pedir: Deus, eu preciso de cartas, eu preciso de autorização, eu preciso de uma autoridade que não é minha, mas é tua. Eu preciso, Deus. Quando nós vimos a palavra do Senhor, ele sabia de que necessitaria para fazer o trabalho. Olha só, rei, o que tu vai precisar lá, Neemias? Eu vou precisar restaurar portas, eu vou precisar restaurar muros, eu vou precisar de madeira, eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo, eu vou precisar de famílias, eu vou precisar disso, eu vou precisar. Então manda carta, já vai na frente, já manda alguém na frente. Eu quero cartas para chegar lá no dono da floresta. O rei manda você ceder madeira para mim. O rei manda você, ferreiro, fazer ferros para mim, botar os ferrolhos na porta. O rei manda para mim, para você ceder pedras para mim reconstruir o muro. O rei manda você ter autoridade. Você só chegou, o rei mandou. O rei mandou. E o ímpio tem que dar. Agora, se você não pede para o rei te ajudar, se você não pede autorização, você quer fazer sozinho, você chega na porta e recebe porta fechada. Agora, se Deus te mandou fazer, você vai, que você tem cartas de autorização, você tem autoridade do rei na tua vida. Ele sabia que a mão de Deus estava com ele. Neemias sabia do que estava fazendo. Neemias podia se levantar um monte de coisa, inimigos lá, como se levantou, mas ele sabia que Deus estava com ele. Então não se desanimes quando se levanta muitos inimigos contra a tua vida, e você tem certeza que Deus está contigo. Inimigo é inimigo, não conta ponto. Mas se você não vigiar, ele tira ponto de você.
Quando eu falo de Neemias, eu vejo Neemias como um líder que sabia lidar com a oposição. Oh, meu Deus do céu, pastor, como eu aprendo nesses cultos de terça-feira. Um líder em tempo de crise. Quando Neemias chegou lá, já se levantou Sanbalate. Neemias 2:10. Tobias e Gésem não queriam o bem dos filhos de Israel, sempre estavam ali sendo tranqueira, não podiam ajudar a construir o templo, então tudo que eles queriam fazer em benefício de Israel, eles se colocavam contra. E nós vimos que por isso tentaram várias vezes paralisar a reconstrução do muro de Jerusalém. Primeiro buscaram desanimar. Olha só, irmão, quando os camaradas começaram, o povo de Neemias, com mais as famílias, começaram a reconstruir os muros de Jerusalém, a primeira coisa que Sanbalate e Tobias vieram fazer, era desanimar o povo. Isso não vai dar nada não, 2 meses para isso vai acabar. Isso é fogo de palha de milho, é paz. Olha o desânimo que o inimigo coloca hoje. A terça-feira à noite, num culto, num frio desse, você podia estar debaixo da coberta assistindo aquele filme. Não, rapaz, tem muita gente que não participa da construção do muro. Ando protegido pela misericórdia. Mas quem participa da construção do muro é aqueles que têm coragem de carregar a pedra. E eu encaixo você nessa parte. Porque para estar num culto de terça-feira, depois de um dia trabalhoso, muitas das vezes, teve gente que não trabalhou hoje, não está no culto. Depois de um dia trabalhoso que nem teve hoje, suado, você ainda decidiu, vou no culto de oração. É porque você quer realmente reconstruir o muro, você quer mudança. Quando eu vejo um líder que sabia lidar com a oposição, nós vemos Sanbalate e Tobias não queriam. Primeira coisa que eles queriam fazer era desanimar o povo, ridicularizar o povo, lançando-lhes impropérios. Neemias 2:19 explica isso. Depois o acusaram de traição. Olha só, mandaram cartas lá para o rei da Pérsia, dizendo: esse povo vai reconstruir o muro de novo, e eles vão se fechar lá dentro, e os impostos não vão mandar mais por aí, vai ficar tudo aqui. Escuta uma coisa, esse povo é traíra. Não mexe com esse povo. Não mexe com esse povo. E aí sempre levantando calúnias, sempre levantando tranqueira, sempre levantando. Olha só, por fim fizeram tudo para ganhar a amizade de Neemias. Mas Neemias era um camarada prudente e centrado. Teve pessoas que se aproximavam de Neemias para tentar conquistar Neemias na amizade, para tentar se envolver com Neemias, para tentar prejudicar Neemias, para tentar corromper a vida de Neemias. Mas Neemias, ele tinha amizade, mas não se corrompia por causa da amizade. Tem pessoas que têm amizade e se corrompem com a amizade. Não é a atitude de um bom líder. O líder, ele é seguro, ele não se corrompe. Pode ser amigo, mas tentou me prejudicar, já é inimigo. Quero distância. Falou mal do meu povo, já não é por nós, é contra nós. Falou mal da igreja, não é por nós, é contra nós. Quem com nós não ajuda, espalha. Não faço comunhão com esse povo. Neemias não trocava ideia com o povo lá do ímpio, com o povo inimigo. Neemias não procurava conselho com o povo inimigo. Neemias não ficava ali dando trela para o povo inimigo, não. Neemias sabia que o inimigo, ele ficava ali só procurando algo para depois jogar na tua cara. Pá, pá. Ele tinha uma missão a fazer: reconstruir o muro. Ele, porém, sempre prudente e sábio, respondeu-lhe: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Neemias não perdeu tempo discutindo com seus opositores, pois a missão que recebera do Senhor exigia muito trabalho, esforço e dedicação. Não tinha tempo para ficar discutindo, não tinha tempo para ficar ali, não Senhor,
Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, olha só, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Você sabe que você ganha todas. Agora, se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Por quê, pastor? Porque eu não me dedico em conhecer o inimigo. Eu quero pegar a palavra do Senhor, eu quero falar de Jesus, mas eu não conheço o meu inimigo. Eu quero falar que o inferno, ele é um lugar de tormento, mas eu não sei o que é o inferno. Nós precisamos conhecer as estratégias do inimigo. Nós tivemos um tempo aí atrás, não sei quantos meses, de estudo de batalha espiritual, só falando das estratégias do inimigo. E mesmo assim, às vezes a gente está lá do inimigo. Imagina quem não faz questão de conhecer. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Tem gente que perde batalha porque não se conhece e não conhece o inimigo. Primeiro, não se conhece por quê? Porque você confia no teu coração. E o coração é... Não escutei. O coração é enganoso. Você precisa se conhecer. Vigia quando você vai tomar uma decisão, porque muitas das vezes você está tomando pelo coração, e ele é enganoso. Quando eu falo de Neemias, eu vejo aspectos da liderança de Neemias em tempo de crise, e eu vejo Neemias motivar seus liderados. Viu? Presta atenção, Neemias, ele motivava seus liderados, ele não desmotivava. É um segredo de uma pessoa ser bom líder. A pessoa que é líder, ela precisa aprender a motivar, não desmotivar. Quando a pessoa desmotiva, ou ela está com inveja, ou ela está querendo pegar aquele posto, fazer tudo sozinho, ou não está nem querendo que compartilhe, quer fazer sozinho. Mas olha só, meus irmãos, segundo Packer, todo líder verdadeiro é um mestre de motivação. O líder verdadeiro é um mestre de motivação. Arrancar o povo da apatia não era tarefa fácil. Que apatia, pastor? Imagina o povo que estava morando em Jerusalém. Se nós formos olhar ali onde nós lemos, Neemias estava em cima do seu cavalo, ou jumento, sei lá, mas teve hora que ele foi olhar e não dava de entrar com o cavalo. De tanta tranqueira que tinha ali, de tanto entulho, ele teve que descer do cavalo e ir a pé. E era a porta da cidade sagrada. Agora vive 70 anos ali, aonde você não consegue nem entrar direito dentro da tua casa. Muitas famílias estão vivendo assim, de tanta tranqueira que tem. Por quê? Porque não tem coragem, não tem prudência, não tem determinação, não tem organização, não tem vontade, não pede a Deus sabedoria, não consegue pedir cartas para Deus para tomar uma providência na situação. Então todo dia que volta para casa é aquela tranqueirada que tem. Meu Deus, não dá nem de entrar. Eu prefiro ficar trabalhando, fazendo hora extra. Irmão, não tenho para mim fazer off lá. Eu preciso trabalhar off. Dá para mim trabalhar no sábado também? Se tiver no domingo também. Mas por quê? Porque eu não consigo ficar em casa. A minha casa está um inferno. O meu lar está um inferno. A lareira está não sei quantos anos sem esquentar. Então não dá para ficar lá dentro, dá um gelo lá dentro, dá um inverno lá dentro. Olha o que aconteceu com Neemias. Ele motivou. Entretanto, Neemias soube como motivar seus liderados, levando-os a se comprometerem de tal forma com a obra, e que o coração do povo se inclinava a trabalhar. Irmão, Neemias, ele envolveu o povo naquela situação difícil. Ele conseguiu envolver o povo e dar esperança para o povo. Ainda há esperança. Nós vamos reconstruir. Essa cidade vai ter muro. Essa cidade vai ter força. Ela vai ter porta também. Agora, em meio a tanto entulho, Neemias tinha um segredo.
E o segredo foi motivar. Ele fez com que todos se sentissem importantes em realização de tarefas. Todos que estavam morando ali. Neemias chegou e fez se sentir importante. Agora deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Você sabe por que essa igreja cresce? Não é por causa do pastor, não. É por causa de você. Entendeu? Você sabe por que essa igreja nunca vai fechar? Não é por causa do pastor, não. Não sou super-homem. É porque você nunca vai deixar o muro ficar aberto. É porque você está comprometido com essa obra. É porque você tem chama e vontade de fazer o negócio acontecer nessa nação. Então não tem quem faça você parar. Você está motivado. Foi o que Neemias chegou e falou para o povo. Neemias também demonstrou possuir um elevado senso de justiça. Ele não usou a sua posição para dominar seus conterrâneos. Olha só, meu. Sabe quem eu sou? Eu sou companheiro do rei. Está aqui o papel. E outra aqui, ó. Presta atenção aqui. Eu vou precisar de você. Levanta, vem cá. Você, levanta, vem cá. Você, vem cá. Você, levanta, vem cá. Você também. Você também. Precisar de todos vocês aqui. Vem cá. Ei, que você não levantou? Sabe que eu sou copeiro? Sabe que eu sou líder? Não sabe que eu sou regente? Não sabe que eu sou pastor? Você não levantou por quê? Eu tenho carta do rei aqui, ó, autoridade. Neemias não fez isso. Neemias foi lá, envolveu o povo. Você sabe por que nós estamos sofrendo? Porque na frente da tua casa tem um muro quebrado. Precisamos pegar junto. Vamos reconstruir? Os inimigos não vão entrar mais. Vamos junto. Vamos junto. Eu vou estar junto. Aliás, eu vou na frente. O líder não é aquele que manda, o líder é aquele que vai na frente. O líder não é aquele que obriga, o líder é aquele que os liderados vê ele fazendo e ele se sente motivado. Eu quero estar junto, eu quero fazer, eu quero participar, eu quero fazer parte dessa reconstrução. Esse é o segredo do bom líder. Pastor, hoje não deu. Não tem problema. Amanhã você está aí? Toma aí, tamo junto. Então tá bom. Entendeu? Não é incompetência uma pessoa faltar. Nós temos que cuidar, irmãos. Precisamos ler mais o livro de Neemias. Quando eu vejo Neemias, as atitudes de um líder emocionalmente inteligente, ele motiva os seus liderados como pastor, estimula as pessoas o sentimento na qual pertence. Somos uma igreja missionária, sim, então temos que sentir desejo de fazer missão. Somos missionários, não meros crentes de banco. Todos eles precisam estar envolvidos na casa do Senhor. Não é só A e B e C, não, é todos eles. Aí se fazemos valer a palavra família, aí vale a pena. Por que todo mundo gosta de vir para cá? Porque nós sofremos, mas nós tentamos conseguir fazer o povo viver em família. Encoraja o aprendizado e o crescimento contínuo das pessoas. O bom líder, ele encoraja. Mesmo o camarada estando fraquinho, ele vai lá, rapaz, você precisa de você. A igreja precisa de você. Mesmo o inimigo, Sanbalate, Tobias, vem lá e tenta desanimar, tenta tirar sarro de você, tenta fazer piadinha de você, não tem problema. Se o líder, ele vem e fala, você é uma bênção, não vai ter capeta que vai dizer que você é uma treva. Não vai ter capeta que vai dizer que você não presta. Você é uma bênção. A palavra de um homem de Deus, ou de um líder, ou de uma líder de Deus, ela tem força. Cria um clima que estimula os desafios e a criatividade. O líder, ele precisa criar um clima. Ele precisa fazer o ambiente ficar gostoso. Ele precisa fazer o ambiente funcionar. Ele precisa ser criativo. O que deu lá?
vamos fazer um negócio diferente aqui para tentar incentivar o povo. E as criancinhas, vamos fazer noite de pijama. E a juventude, vamos fazer gincana. 5 de oração, vamos fazer vigília. E o shake lá, vamos fazer barbecue. Estou brincando. Me perdoe, irmãos, eu estou brincando. Ele cuida de sua equipe. O bom líder, ele cuida de sua equipe. Entendeu? Eu sempre falo, irmãos, para você botar um para dentro é difícil, mas para você tirar um para fora é fácil. Isso me dói quando alguém chega assim: pastor, não vou mais, não vou participar mais do grupo, não vou mais. Meu Deus, isso me deixa doído, isso me joga lá no chão. Meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Porque o líder, ele precisa se preocupar. Porque muitas das vezes o camarada, ele era, e às vezes a pessoa sai por causa da falha do líder mesmo. E nós precisamos reconhecer isso. Precisamos reconhecer isso. O líder, ele precisa ser introspectivo, ele tem que reconhecer muitas vezes as falhas que ele faz, para não fazer de novo. O líder, ele precisa cuidar da sua equipe. Quando a pastora Eunice estava aqui, ela chegou um dia em casa, depois do culto, ela falou: ô pastor, você tem ciúme dos teus obreiros? Eu falei: tenho mesmo, não mexe com eles. São meninos que valem ouro aqui, todos eles pegam junto. Entendeu? Aqui é assim, o negócio funciona. Por isso que o Olho Grande tem aqui. Mas aqui o negócio trabalha. Quer fazer missão, se envolva. Vamos viajar aí. Vamos fazer um trabalho voluntário para ver. Aí você vai sentir na pele o que é ser missionário. Nos vídeos é bonito, nas fotos é bonito. Quero ver você na prática. Aí é diferente. Entendeu? Inspira entusiasmo. Shekinah vai louvar. Rompendo vai louvar. Raiz vai louvar. Soldadinho vai louvar. Raiz e adoração. Todo mundo vai cantar. Meu Deus do céu, inspira entusiasmo. Porque quando o líder chega, ele chega lá. Vamos lá então, vamos lá. Canta, irmãos. E nem ele não abre a boca. Entendeu? Vamos orar, irmão. E nem ele não ora. Vamos estudar a Bíblia, e nem ele não estuda. Vamos para o ensaio, e nem ele não aparece. Daqui a pouco ele não tem mais autoridade. Daqui a pouco ninguém mais acredita nele. Daqui a pouco ele fala, mas é como se estivesse falando para as paredes. E a pessoa que não tem autoridade, ela fala, e às vezes ela começa a atacar as coisas. Começa a machucar. E aí começa a sair um, sai dois, sai três, sai quatro. Daqui a pouco está só um líderzão sozinho lá. E aí ele pergunta: o que eu estou fazendo de errado? Você não está cuidando da tua equipe. Cuida da sua equipe. Cuida da sua família. Eu acho tão interessante quando as filhas do irmão Zé Wilson, eles falam assim: nós somos um time, pastor. Quando um jogador está com problema, todo o time está lá reunido. Somos um time. Somos uma equipe. Não deixa ninguém de fora, não. Pastor, mas é fraquinho. Mas faz parte da equipe. Pastor, mas nem vem na igreja, não tem problema, faz parte da equipe. Não despreze a tua equipe. Deus colocou você como líder. Deus colocou você para liderar. Ei, todos eles fazem parte da equipe. Se não consegue carregar uma pedra, mas pelo menos está lá do teu lado, tá bom? Já está fazendo alguma coisa. Não despreza a tua equipe por causa que a equipe B, a equipe C está mais adiantada. Para reconstruir o muro precisa da tua equipe também. Nós já vamos ver isso. Reconhece, compreende os sentimentos do outro. Entenda o sentimento do teu liderado. Entenda o sentimento do teu filho ou da tua filha. Muitas das vezes você só quer que entenda o teu, mas você não entende o lado do teu irmão, da tua irmã. Quando o teu irmão ou a tua irmã falha, é porque está com problema, incompetente, irresponsável. Irmão, entenda, aprenda a entender, senão você não serve para ser líder. Respeita a diferença individuais e as diversidades culturais. Cada um é de um estado.
Eu acho tão engraçado que eu vou comer na casa do irmão, eu como uma comida com pimenta. Eu vou comer na casa do outro, eu como uma comida com mais pimenta. Eu vou comer lá em outra casa, eu como uma comida com um pouquinho mais de pimenta. Tem diversidades. Precisamos entender isto. Um gosta de sopa, outro gosta de carne, outro gosta de maionese, outro gosta de macarrão, outro gosta de arroz. Irmão, nós temos que entender cada um. Eu estou dando exemplo na comida, mas existem exemplos na personalidade, existe exemplo no temperamento. Temos que aprender a entender, irmãos. Jesus entendia os 12 discípulos e todos eles eram diferentes um do outro. Entendeu? Você fala do João Marcos, né? Ah, o Joãozinho, discípulo amado, querido, nego, você não conheceu ele antes de se converter. Ele era pior que o Pedro. Entendeu? Jesus conhecia ele, Jesus conhecia Pedro. Tanto é que quando Pedro errou, quando Pedro negou, quando Pedro pifou, Jesus não olhou e não descarregou a metralhadora em cima dele. Jesus olhou com olhar de misericórdia. Pedro, próximo nós se vemos, daqui 3 dias, tamo junto. Daqui 3 dias, tamo junto, Pedro. Entendeu? Nós temos que ter a atitude de Cristo. Quando alguém erra, quando alguém falha, olhar com olhar de misericórdia. Ei, tu conseguiu hoje, amanhã tu consegue. Precisamos ser uma equipe. Precisamos entender a fraqueza do nosso irmão, se nós queremos que o nosso irmão trabalhe do nosso lado. Você não esquece. Pedro nunca teria voltado. Tanto é que o Pedro ficou tão constrangido com o olhar de misericórdia de Jesus, que ele não quis mais nem sair de dentro de casa. Mas Jesus, um bom líder, ele quando ressuscitou, ele falou: ei, mulher, vai lá e chama Pedro, que eu preciso dele. Vai lá e chama Pedro. Vai lá e chama Pedro, que eu preciso dele. Entendeu? Você precisa. Quer mais um exemplo na Bíblia? Olha Paulo, quando saiu na primeira viagem missionária, quando chegou a uma determinada distância lá numa ilha, o João Marcos não conseguiu mais ir com ele, porque Paulo era todo dinâmico, e meu Deus do céu, e o João Marcos era mais devagar. Não aguento não, vou chegar numa cidade aí, já passei por uma cidade, já apanhamos, passamos por outra cidade, já fomos presos, não aguento não, vou voltar, Paulo, vou voltar. Paulo ficou bravo. Paulo era aquele camarada. Paulo ficou bravo. E sabe quando que Paulo foi se acertar com Marcos? No final da vida dele, lá dentro da prisão, lá em 2 Timóteo capítulo 4. Paulo fez 3 viagens, e na última viagem Paulo já estava em Roma preso. Paulo fala para Timóteo bem assim: Timóteo, traz os meus pergaminhos, traz a minha capa, mas traz também João Marcos. Eu preciso do João Marcos. Eu preciso me consertar com o João Marcos. E tem pessoas que vivem a vida inteira ali, naquela rivalidade com o seu irmão. Mas Deus vai te colocar numa prisão. Deus vai te trancar. Você é uma bênção, mas Deus vai te colocar naquela prisão para você ficar sozinho. E você sabe que sozinho ninguém consegue. Nenhum líder consegue trabalhar sozinho. Mas Deus vai permitir você ficar sozinho. E aí você vai refletir: meu Deus, quanta pedra eu joguei em João Marcos. Não subentender a dificuldade de João Marcos. Não subentender muitas das vezes a fraqueza dele. E ele foi para um lado, eu fui para outro. E agora, meu Deus, eu estou rumo à morte. Eu preciso me acertar com João Marcos. E Deus deu tempo para Paulo se acertar com João Marcos. E depois Marcos continuou o ministério. E Paulo foi morto. Quem é que continuou o ministério de Paulo? Aquele que Paulo desprezou lá atrás. Cuidado, meus irmãos. Nós precisamos respeitar as diferenças individuais, valorizar múltiplas perspectivas, manter seu autocontrole, lidando adequadamente com seus sentimentos e com as das outras pessoas. Irmão, todo mundo sabe que trabalhamos. Todo mundo sabe quando uma pessoa chega na aula de teologia, muitas das vezes: pastor, estou quebrado. Eu entendo isso. Muitas das vezes
vezes, pastor, não vai dar para ir no culto hoje, deu um probleminha aqui, o senhor sabe, né? Amém, irmão, estou orando por você. Tem vezes que eu saio de casa, tem irmão passando na frente de casa, saindo do serviço. Às vezes eu encontro aqui de sábado, os irmãos indo para casa. Irmão, eu não entendo. O que eu não entendo é muitas das vezes não acontecer isso. E se aproveitar da situação, inventando desculpa. Ah, não deu porque não quis, porque não posso, porque não dá. Porque primeiro a família. Isso eu não entendo. Eu sei que um dia Deus vai me revelar, um dia Deus vai me confortar, porque é doído para um pastor. Alguma coisa errada tem, e a primeira coisa que o pastor pensa é: será que eu estou errando? Será que eu estou deixando de pregar a verdade? Mas Deus já falou muitas das vezes para nós, para não parar de falar a verdade. Mas, meu Deus, onde é que está o povo? Elogia, dá feedback a pessoas, tem que ser flexível. Irmãos, quando eu olho para a vida de Neemias, eu vejo Neemias, já vou encerrar. Neemias estabelece parcerias. Neemias tinha consciência que sozinho não poderia cumprir sua missão. Quando eu vejo Neemias, ele organiza, ele prima pela organização, e um líder não pode ser desorganizado. O líder não pode ser desorganizado. Em matéria alguma você é responsável por um liderado. Se é 2, 3, 15, 20, você é responsável. É a tua família, você é responsável. Você tem que ser responsável. E eu acho engraçado que quando eu vejo Neemias, ele sendo responsável pela sua equipe. Neemias tinha um grande senso de organização. Observa como ele fez a escalação dos construtores. Aí se você olhar no capítulo 3, Neemias reconstrói os muros. Em uma divisão de trabalho, que já foi pergunta da escola teológica, 45 turmas de trabalho foi contornando todo o muro de Jerusalém, aproximadamente 100 metros cada turma. E Neemias, sim, a sua estratégia de organização permitiu que todas as paredes do muro fossem edificadas simultaneamente. O que é simultaneamente? Vamos pegar junto? Vamos pegar junto. Então nós vamos erguer o muro junto. Em 45 equipes. Está lá o capítulo 3 todinho. Capítulo 3 todinho. E não foi só homem que trabalhou, não. Famílias inteiras trabalharam. Você pode ver na Bíblia. Tá? Famílias inteiras trabalharam. Neemias 3:12 diz que até as mulheres ajudaram a reconstrução dos muros. 3:12, tá? É muito interessante, meus irmãos, quando eu vejo Neemias recrutar, Neemias delegar, estabelecer prioridades, definir tarefas, treinar, porque muitos ali não sabiam trabalhar em construção. Neemias supervisionar, porque tem que ter uma liderança, tem que ter uma supervisão, entendeu? Na igreja tem que ter uma liderança, no grupo tem que ter uma liderança, e nós temos que aprender a respeitar. O Neemias precisou de cartas para ele chegar e delegar. Ele não chegou lá e foi delegando e pronto. Mas eu estou autoridade, eu sou copeiro, eu sei, mas você precisa de ordem do rei. Não faça nada sem ordem do rei. E avaliar também. Você está fazendo uma forma errada. Você tem que melhorar aqui. Essa pedra está um pouquinho para fora. Coloca mais para dentro. Pastor, para ser um líder, muitas das vezes você chega e diz assim: irmão, dá uma melhoradinha aqui. Pega e faz então. Não serve para trabalhar em equipe. Porque Elias foi um bom avaliador também. O muro que foi construído não caiu. E ele foi um bom recrutador, mas ele foi um bom avaliador também. Nós temos que apresentar isso. Deus vai avaliar nosso trabalho naquele dia. E na Bíblia diz: aquele que faz a obra relaxadamente.
Se Deus diz que Ele vai cobrar, quem somos nós? Vamos se colocar de pé, irmã Eliane, adorando o nome do Senhor. Uma cidade destruída. Enquanto a irmã Eliane se prepara, pastor, o que tinha nessa cidade? Nós tínhamos, olha só o que tinha no problema de Jerusalém. Jerusalém estava com a sua insegurança, ele estava com a sua segurança pública arrasada, suas portas estavam queimadas, os muros de Jerusalém estavam derrubados, a invasão podia entrar a qualquer hora. O que acontecia em Jerusalém também? Existia injustiça social, coisa que existe hoje ainda. Por que, pastor? Porque as suas portas estavam queimadas. O que acontecia nas portas de Jerusalém? Os juízes se sentavam ali para julgar, era nas portas. O que existia em Jerusalém também? Pobreza. O próprio Anani falou, olha só, os que restaram lá em Jerusalém estão vivendo uma miséria. O que existia em Jerusalém? O desprezo também. Pastor, e hoje? Vivemos a mesma coisa. Por falta de portas, por falta de muros reconstruídos. Mas Deus te chamou para ser um construtor. Deus te chamou para ser um restaurador. Deus te chamou para trabalhar em equipe. Deus te chamou para ser um bom líder. Deus te chamou para ser um bom pai. Deus te chamou para ser uma boa mãe. Deus te chamou para ser um bom ministério. Deus te chamou para reconstruir aquilo que o diabo tem destruído. Deus te chamou para fazer a diferença nessa terra. Glória a Deus.